Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Mateus capítulo 11, verso 9 e 10. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Grande Mestre, Ensinador Divino, precisamos sempre de Ti, em todos os momentos da nossa vida, para que Sua Palavra possa causar efeito em cada um de nós. Tu podes fazer estas coisas e nós estamos aqui para recebê-las. Cremos no Senhor e que a sua mão não está encolhida para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, já que o pecado, a iniquidade tem sido abolida pelo sangue de Jesus Cristo, então temos livre acesso com o Pai. Podemos receber tuas divinas bênçãos. Seja cura, solução de problema, libertações, tu podes derramar sobre cada pessoa que em ti confia, porque tudo já está consumado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos comentar hoje algo mais simples, mas creio que é de muita importância para todos nós. Os dois Elias. A mensagem já foi pregada pelo profeta, intitulada O Mensageiro do Entardecer. Foi pregada dia 16 de janeiro de 1963. 2 meses antes da pregação dos selos. Quero que vocês guardem bem isso, a data, porque irmão Branham sempre ficou à espera de um Elias, da manifestação de Malaquias 4. E isto ele fala não somente até os selos, mas também dentro dos selos, ele fala que está aguardando o Elias, como se o ministério dele não fosse o ministério de Elias. Então há necessidade de uma revelação, de uma luz, para poder tomar conhecimento destas verdades. Os dois Elias. A oração Mensageiro do Entardecer, parágrafo 224, ele diz assim:
você tem que ter este instrumento cortante, a palavra de Deus, para cortá-los em filhos do edifício. A palavra é um instrumento cortante para nos cortar como filhos do edifício. Você sabe daquele edifício, da estatura perfeita. A palavra nos corta para sermos filhos do edifício, não desse tabernáculo. Aí ele diz, minha oração é, Deus, apressa-te com Malaquias 4, dá-nos a mensagem dos últimos dias, dá-nos alguém, envie alguma coisa para salvar esta igreja pentecostal. Ele não pediu envie alguém para salvar a noiva. Está pedindo alguém para salvar esta igreja pentecostal, porque a noiva estava lá dentro e tinha que ser salva. E só a mensagem de Elias é que poderia e pode converter os nossos corações. Amém. Que classe de mensageiro? 325 mensageiros do entardecer. Que classe de mensageiro enviaria Deus para estes últimos dias? Aí você vai averiguar se o mensageiro e a mensagem não está fazendo exatamente o que ele disse que a classe de mensageiro que Deus mandaria. Eu lhe direi isto, meu irmão, como seu irmão, e conservo, esperando por este dia. Ele seria, ele quem? O Elias, o mensageiro de Malaquias 4. Ele seria a mesma classe de mensageiro que veio em outro dia. Ele é a mesma classe de mensageiro que veio em Malaquias 3. Só que ele é de Malaquias 4. E como Malaquias 3 não pode cumprir Malaquias 4, Malaquias 4 não pode cumprir Malaquias 3. Cada capítulo ou versículo da Bíblia tem o seu cumprimento em seu determinado dia. E não cumpre em outro dia. É naquele dia que ele cumpre. Pode haver uma manifestação extensiva há vários dias, mas tem o dia de cumprir. Nos dias de João foi Malaquias 3. Hoje foi Malaquias 4 que cumpriu. Então, o irmão Brana continua dizendo aqui, a mesma classe. Ele traria a igreja de volta à palavra. Tem que começar em Atos 2, ser batizado com o Espírito Santo. Atos 2, 38, ser batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 3, curar, quer dizer, a cura tem que acompanhar esta mensagem. O coxo, tem que curar o coxo, tem que abençoar. Tem que ir para Atos 6 e estabelecer os diáconos para cuidar das viúvas, dos órfãos e outras coisas mais. Então você tem que acompanhar, porque é de volta a palavra original, de volta àquela palavra. Deus, aí ele diz assim, Deus, deixa-nos estabelecer um fundamento para isso, antes que esteja aqui. Antes que esta mensagem seja manifesta, Senhor, deixa-me estabelecer um fundamento, porque para toda mensagem precisa de um fundamento, como para fazer uma casa simples, tem que ter um fundamento. Se é uma mais sofisticada, tem que ter um fundamento. Se é mais alta, tem que ter um fundamento próprio para a altura dela. O fundamento para esta igreja do último dia, esta mensagem do último dia, é um fundamento que pode suportar um prédio de 7 andares
e depois vir ainda o respaldo do Espírito Santo e o acoplamento da pedra de coroa. Precisa disso. Tem que ter fundamento próprio para isso. Você não pode edificar uma igreja com 7 andares, 7 virtudes. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Você não pode edificá-la sobre o fundamento de Roma. Porque cai. Não tem jeito de edificá-la sobre aquele fundamento. Tem que ser edificada sobre o fundamento original. E é a mensagem do leão, da tribo de Judá. E Apocalipse 4:7, o rosto de leão e o rosto de águia constrói exatamente em cima do rosto de leão. O rosto de águia não constrói fora. Por isso a águia é um profeta. O profeta é Malaquias 4. Malaquias 4 cumpriu no irmão Branham. A construção, a mensagem tem que estar sobre este fundamento. Apóstolos e profetas. Amém? Ele traria a igreja de volta à palavra. Deus, deixa-nos estabelecer um fundamento para isso antes que esteja aqui. Antes que ele venha. Ele quem? Ele está falando do Elias. Antes que ele venha. Deixa-nos colocar um fundamento e sermos pedras cortadas. Pedras cortadas. Prontos para nos colocar ombro a ombro com ele quando Deus o enviar. Amém? Porque ele prometeu que o faria. E você sabe, quando Deus promete, ele cumpre. Então, para você que não entende, Deus já cumpriu esta promessa. Agora, 226, o mensageiro do entardecer. Eu sei, eu sinto isto voltando. E recorde, com um pequeno dom, eu posso apanhar discernimento de espírito. Veja, agora você está ressentindo isso. Quando eu disse Malaquias 4, mas deixe-me lhes dizer alguma coisa. Você diz, Jesus disse, se vocês podem receber, este é o Elias que foi falado. Qual Elias? Malaquias 3 agora. Jesus testificou dele na terra. Malaquias 3 é um Elias. Malaquias 4 é outro Elias. Apocalipse 11 é outro Elias. De 2 Elias já tem 3. Mas se você observar, ele diz, em São Mateus, capítulo 11, verso 6, é do verso 6 ao 10, você pode ler. Se vocês podem receber, este é aquele o qual foi falado. Jesus veio e testificou. Se vocês podem receber João, este é o que foi falado. Onde? Em Malaquias 3. Foi falado. Ele disse, eu envio o meu mensageiro ante minha face. Aquele era Malaquias 3, não Malaquias 4. O povo precisa entender isso, porque eles dizem que a escritura de Malaquias 3, Elias virá e restaurará todas as coisas, é Malaquias 4. E eles dizem que é Malaquias 3. Eles não podem inteirar do cumprimento da escritura em seu dia. Malaquias 3 não é Elias virá e restaurará todas as coisas. Malaquias 3, eis que vos envio um anjo que preparará o caminho diante de mim, que era diante do próprio Jesus. E João vem na frente, diante dele, preparando o caminho. Isso é Malaquias 3. Mas Malaquias 4 é o profeta que viria para converter nossos corações aos pais pentecostais. 228, o mensageiro do entardecer. Pois em Malaquias 4 ele disse, antes que venha este dia, a terra será queimada, e as pessoas caminharão sobre aquilo, será queimada como estopa. Isso é correto. Ele estava falando então do mensageiro ante sua face, o qual era Elias. E estava falando do mensageiro
esse mensageiro de Malaquias 4 está falando de um mensageiro que viria, e depois que esse mensageiro viesse, Malaquias 4, a terra pegaria fogo. Depois eu quero mostrar para vocês simplesmente como que a terra, quando é que ela vai pegar fogo. E o mensageiro, na saída dele, do cumprimento de sua mensagem, a terra pega fogo. Mas não é questão dele pregar a mensagem embora e a terra já pegar fogo, não. Tem aquele espaço de tempo que você tem que acompanhar a Bíblia. Tem que acompanhar. Mas Malaquias 4 está dizendo claramente que depois da vinda de Elias haverá uma queima. Vamos prosseguir aqui, 229, o mensageiro do entardecer. 229. Eu não creio em todas estas coisas que estão por aí hoje, quanto ao manto de Elias e todas estas coisas, diz o profeta. Todos estes impostores têm que vir, naturalmente, para desnortear a coisa real quando vier. Então você vê que o impostor vem antes da coisa real. Sempre é aquele que é para trazer um problema para o povo não crer naquela verdade, ele vem antes do real. Ele vem para atrapalhar. Mas aquele que é iluminado nunca será atrapalhado. Ele crê de toda maneira. Ele não é desnorteado. Ele crê. Amém? Mas deixe-me dizer-lhes, se levantará um mensageiro no final desta era pentecostal. Agora eu quero que você guarde isso. No final da era pentecostal levantará um mensageiro. Se pentecostal é a era de Laodiceia, conforme está em contagem regressiva, 75 e 76. O pentecostal é a era de Laodiceia. Escute bem, no final. Mas deixe-me dizer, se levantará um mensageiro no final desta era pentecostal e soprará sobre a coisa. Agora, ele sopra sobre a coisa que extermina com tudo aquilo que é impostor, para manifestar a mensagem do Elias. Vocês estão me acompanhando? Eu estou falando aqui de um Elias que o profeta disse que estava esperando antes da abertura dos selos. Ele estava esperando. O que faria esse Elias? Deixe-me dizer, se levantará um mensageiro no final desta era pentecostal e soprará sobre a coisa. Será um homem, não um grupo. Por isso Deus levantou dentre os pentecostais um homem. O Elias, o William Marion Branham. Não um grupo pentecostal. Ele levantou um homem. Quando Deus fez o movimento da reforma, ele levantou um homem. Irmão Branham diz, Deus precisa só de um homem na mão dele. Com um homem, ele faz o que ele quer. Deus não depende de grupo. Deus depende de um homem. Então ali estava um homem, Lutero, e fez o que tinha que fazer naquele dia. Aí Deus levantou Wesley, não o grupo, o Wesley. Não foi um grupo, mas foi o Wesley. Quando falamos dos pentecostais, parece um grupo. Mas aquele homem que foi levantado entre os pentecostais, Charles Parham, era um homem que Deus usou para despertar os dons. Isso esparramou no mundo inteiro, um homem. Quando Deus levantou o Elias, no final da era pentecostal, no final de Laodiceia, ele levantou o Elias. O Elias é para soprar sobre todas essas coisas, e era um homem só. Não é mais do que um homem que Deus precisa, porque é um profeta que ele precisa. É um homem. Mas cada vez que Deus levantou um homem, ele foi um mensageiro ou foi um profeta. Lutero foi um mensageiro, Wesley foi um mensageiro. Você vê que a mensagem dos pentecostais ficou exatamente dentro do nosso período de Laodiceia, para que nós pudéssemos sair
de Laodiceia, juntamente com o mensageiro do dia. Obra-prima 161. Nós nascemos em Laodiceia, mas saímos de Laodiceia. Obra-prima 161. É o profeta quem diz isso. Saímos de Laodiceia, saímos do movimento pentecostal. Não um grupo, um homem. Não uma denominação, mas um homem. Sempre tem sido. E Deus não muda seu programa. Ele é o Deus eterno. Amém? Agora eu sei, depois que Deus levanta um profeta, ele tem um homem em suas mãos, aí tem aqueles que crêem naquele profeta. Mas primeiro Deus tem que tomar um homem. E todos os demais homens têm que estar seguindo aquela mensagem daquele homem que Deus levantou naquele dia. Deus mudou de homem para homem. Deus mudou de Lutero para Wesley. Deus mudou de Wesley para Charles Parham. Deus mudou de Charles Parham para William Branham. Eu sei que dentro da mensagem nós não conhecemos por nome. O irmão Branham disse, era um pequeno estrábico de cor dos Estados Unidos, ele disse. Um estrábico de cor. Deus levantou um homem de cor nos Estados Unidos para poder trazer essa mensagem pentecostal. Aí depois Deus mudou de Charles Parham, desse homem de cor, para William Branham. Eles não percebem a caminhada de Deus, a mudança de Deus. Deus em morfe. Eles não percebem. Em cada tempo, Deus tem um homem. Deus tem um homem em cada cidade. Deus tem um homem, talvez no país. Deus tem um homem no mundo. Um profeta é um homem no mundo. Certo? Um profeta é um homem no mundo. Quem pode falar contra? E quem é cego para não ver? E que para o nosso país, se Deus não tivesse levantado um homem, não foi um monte de homens, um homem, a mensagem foi conhecida no Brasil todo e até fora do Brasil. Um homem, pastor Joaquim Gonçalves Silva. Um homem. Deus precisa de um homem. Agora, estou dizendo, um profeta é internacional. Um pastor é local. Assim ensina o irmão Branham. Um pastor é local. Mas Deus sempre usa um homem. É Deus em morte. É Deus no seu pastor. É Deus no seu marido. É Deus na sua mulher. É Deus no seu filho. É Deus na sua filha. É Deus em morte. É Deus no evangelista. É Deus no profeta. É Deus no apóstolo. É Deus no pastor. É Deus no mestre. É Deus em morte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa aqui eu falar alguma coisa sobre este ponto. Creio que estou chegando aqui agora. 230. No 230 desta mensagem. O mensageiro do entardecer. Recorde, se aquele mensageiro, João, foi o mensageiro de Malaquias 4, então as Escrituras falharam. Então as Escrituras falharam. E o Senhor Jesus disse, em São Mateus 24, 35, é isso mesmo? Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. A palavra dele não falha. Falhou na interpretação do homem, quando o homem disse que João foi Malaquias 4. Falhou na cabeça do homem, na interpretação do homem, na igreja do homem, na denominação do homem. Mas quando Deus cumpre a sua palavra, Malaquias 4 não foi João. Malaquias 4 foi William Branham. Então Deus cumpre sua palavra. Se Malaquias 4 fosse João Batista, então a palavra tinha falhado, porque depois da vinda de João Batista, então teria que queimar o mundo. Porque Malaquias 4, depois da vinda do irmão Branham, esse mundo vai passar por uma queima. Ou você vai no rapto, ou vai queimar. Só pode acontecer isso.
Ou vai no rapto, mas é virgem Nécia. Vai passar pelo fogo. Vai queimar. A mensagem para o rapto é a mensagem do Elias. A mensagem para o rapto é Malaquias 4. É Apocalipse 10, 7. É Mateus 17, 11. Não 17, 12. 17, 12 é João Batista. É Malaquias 3. 17, 11 de Mateus, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É Malaquias 4. Aleluia. É bom ver essas coisas. Um leitinho assim para vocês estão acostumados, né? Um leitinho só. Mas eu achei bom esse leite a hora que me veio, que de vez em quando é bom um copinho de leite. Faz bem. Mas deixe-me mostrar para você, claro, a coisa como o irmão Branham está mostrando aqui. Ó. Escute. Recorde-se aquele mensageiro João. Foi o mensageiro de Malaquias 4, então as escrituras falharam, pois elas dizem que a terra seria queimada como estopa e os justos caminhariam sobre a cinza dos ímpios. Malaquias 4, 1. Então, leia aquilo e veja se é correto ou não. Veja, mas Jesus nunca disse isso. Ele se referiu a Malaquias 3. Eu enviarei meu mensageiro diante de minha face para preparar o caminho para mim. Era a primeira vinda. A mensagem de Malaquias 4 é preparando o povo para a segunda vinda. A segunda vinda, ela se compreende em rapto e a segunda vinda literal do Senhor Jesus para o milênio. Mas a noiva, aquela que casou com Cristo através dessa mensagem, ela vai sair no rapto. Para onde? Para ir para a festa das bodas do Cordeiro. Ela vai para a festa. Porque ela já está casada aqui com a palavra do dia. Por isso, quem está casado com uma denominação não pode crer no William Branham mesmo. Você tem que ver isso. Quer que os outros crêem no irmão Branham? Não pode, eu já estou casado. Você já está casado? O que você tem a ver com outra mulher? Não pode. É adultério. Entende? É adultério. Não pode. Você está casado com um luterano, você não tem nada a ver com a mensagem do profeta dessa era. Se você estiver casado com Wesley, você não tem nada a ver com a mensagem dessa era. O tempo que vivemos é a mensagem do profeta Elias, de Malaquias 4, que faz o casamento do crente com a palavra do dia. Mas casamento de quem? De quem não está casado. Se você está casado com credo, com dogma, você tem que continuar aí. Ou divorciar dele, aquilo morrer para você casar com essa mensagem. Não vem com esse marido vivo para cá. Ele tem que estar morto. Se não estiver morto, você não pode casar de maneira alguma. Tem que estar morto. Amém? Tem que estar morto. Aleluia. Que coisa. A terra seria queimada. Então leia. Está claro para você? Deixa então eu te mostrar o processo. Porque fala assim, ó, a terra será queimada depois da mensagem do Elias. Mas o processo que tem ainda para a terra ser queimada. Como? Vamos aqui. Ó. Depois que o mensageiro de Malaquias 4 pregou, tem o cumprimento da mensagem desse profeta. Todo esse período. Ele pregou essa mensagem e ela está cumprindo ainda. Está cumprindo. Tem o cumprimento. Depois do cumprimento dessa mensagem, você sabe que tem a pequena mensagem, tem o grande estrondo. Isso é promessa, foi Deus que falou para o irmão Branham, e isso tem que acontecer dentro de nós. Tem que acontecer dentro do eleito. Vai ter que acontecer. Então, depois disso, haverá a ressurreição. Olha para você ver o processo daquilo ali ainda. Havendo a ressurreição, nós temos um período de 30 a 40 dias aqui na terra, como Jesus ficou após a ressurreição dele. Ele ficou 40 dias na terra e depois que ele foi assunto aos céus. E o profeta diz que a mesma coisa vai acontecer agora, que nós estaremos junto com os ressurretos de 30 a 40 dias, não menos de 30 nem mais de 40, vamos estar com os ressurretos para depois ir no rapto. Aí que vai dar o arrebatamento. Mas quem vai no rapto já está preparado com a mensagem
do Elias. João Batista foi um Elias para preparar o caminho para Jesus. William Branham é outro Elias agora preparando o povo para o arrebatamento. Tua mensagem precursará minha segunda vinda, diz o anjo do Senhor. Amém? Então, olha para você ver. Então, esse processo que tem, a mensagem do profeta é pregada, tem o cumprimento dessa mensagem, que nós estamos vivendo no cumprimento da mensagem ainda. Estamos vivendo. Aí vai dar a ressurreição. Depois tem de 30 a 40 dias aqui com os ressurretos. Depois tem o rapto. Depois do rapto tem 3 anos e meio de tribulação na terra. Para depois desses 3 anos e meio de tribulação, ter a batalha do Armagedon. E aí que Cristo desce e os pés dos justos pisam na cinza dos injustos. É aí que vai acontecer. Não foi depois da mensagem de João, é depois da mensagem de William Branham. Se fosse depois da mensagem de João, a Bíblia estava errada. E ela não está errada, ela é certa. O que está errado é a interpretação dos homens. A Bíblia ela é correta. Amém. Antes da revelação dos selos, esta mensagem, o mensageiro do entardecer, 16/1 de 63, depois os selos foi em março de 63, desceu a revelação para o profeta. Então preste atenção aqui no que o irmão Branham fala nesta mensagem. Agora eu vou entrar numa coisa importante. Fala aqui as 4, parágrafo 231. Escute bem. Agora lembre, este outro era para restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Qual outro? Um foi João. Este outro, Elias, o irmão Branham disse que ia vir. E Deus estava nele testificando estas coisas. E as pessoas precisavam de ver a mensagem do Elias, do profeta, mas não estava manifesta ainda. Ele mesmo disse que não. E a gente tem que crer nisso. Escute agora. Lembre, este outro era para restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Restaurar a fé dos filhos de volta à fé dos pais. A Bíblia original. Por isso que você vem para a mensagem do profeta William Branham, o profeta Elias, você já é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que começar ali. Começa em Atos 2:38. Não adianta você querer voltar para Mateus 28:19, que aquilo é denominação. Não tem uma pessoa na Bíblia batizada falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles formaram uma denominação de batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a revelação do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo está em Atos 2:38. Uma coisa interessante que é no final, guarde bem agora, no final da mensagem de cada mensageiro é que a restauração acontece, não é no início. Porque no início ele tem a primeira, a segunda etapa, como o irmão Branham também teve. Moisés também teve, Noé também teve, primeira, segunda etapa. Mas quando dá na terceira etapa, a restauração acontece. Na terceira etapa. É no final da mensagem. Escute aqui agora, parágrafo 232, o mensageiro do entardecer. Talvez eu quero colocar tudo dentro de uma fita só, não é fácil. Isto é exatamente o que Moisés fez. Isto é exatamente o que Jesus fez. Isto é exatamente o que cada mensageiro fez através da Bíblia. No fim do tempo da dispensação, eles restauraram a mensagem de volta. No fim do tempo, no tempo da dispensação. No fim daquela dispensação. Então ele vem e restaura a mensagem de volta. Então no fim da dispensação de Laodiceia, irmão Branham veio e restaurou a mensagem de volta ao original, de volta ao Pentecostes, original de Pedro. Esse povo chamado pentecostais é interessante, né? Eles é chamado pentecostais, você pergunta assim, então vocês é batizado em nome de Jesus Cristo? Eles dizem, não, Pai, Filho e Espírito Santo. Pô, então vocês não é pentecostais, vocês são falsos. Vocês são impostores.
que vieram antes da mensagem que manifestaria esse batismo. São os impostores. Mas se o eleito não é enganado, o eleito vê essas coisas. O eleito vê. O eleito não vai ficar agarrado em igreja, como vocês não devem estar agarrados nem em mim. Vocês têm que estar agarrados na palavra. O que a palavra disser, vai e faça. Se a palavra disser e eu não disse, vá você e cumpra com aquilo. Não espere em mim não, vá você e cumpra com aquilo. Se você me ama, traga aquilo para mim e diga, pastor, está cumprindo isso aqui também. E eu serei humilde para poder ver o cumprimento da Escritura no dia. A hora que nós estamos vivendo. Amém. Aleluia. Então, quando é que cumpre a restauração de todas as coisas? No final da mensagem. É no final. Não é na primeira e segunda etapa do profeta. O final da mensagem de Mombrana foi a abertura dos selos, foi casamento e divórcio. Aqui foi o final do ministério dele, fisicamente na terra. Porque prosseguiu o ministério, prossegue. E prossegue porque ainda não deu o rapto. Vai terminar com o rapto. Aí nós vamos embora e o povo vai querer essas mensagens, não vai ter mais nenhuma valia. Eles vão querer, mas é tarde demais. Depois que nós formos embora. Depois que der o rapto. As pessoas, através das organizações e coisas, tinham tudo de modo duvidoso e todas as coisas. Naqueles dias. Nos dias de Moisés, nos dias de Noé, nos dias de Jesus e nos nossos dias também. Por isso que precisava de um profeta. Aí vem o irmão Branham, antes da revelação dos selos, e diz aqui 233, o mensageiro do entardecer. Eles têm feito o mesmo hoje. Então nós estamos esperando um mensageiro. Deus, envie-o. Pensa você que nós o receberemos? O irmão Branham pregando, falando sobre o Elias, esse mensageiro diz, você pensa que nós o receberemos? Não, senhor. Ele será um louco e um fanático. Certamente, mas Deus o provará. O crente real, aqueles predestinados para a vida eterna, Jesus disse, todo aquele que o Pai me tem dado virá. E nenhum homem pode vir a menos que o meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai me tem passado, dado, eles virão. Todo aquele que o Pai tem, é o tempo passado, ele disse, tem dado, eles virão. O Pai já te predestinou, me predestinou para vir. A mensagem do segundo Elias. Primeiro foi, eu estou dizendo aqui, classificando apenas João e irmão Branham. Porque nós temos o Elias, literal da Bíblia, temos Eliseu, que teve o espírito de Elias, temos João Batista, com o espírito de Elias, temos irmão Branham, com o espírito de Elias, e depois que nós formos arrebatados, virá mais um homem, com o espírito de Elias. Será mais um homem, com o espírito de Elias. Não vou entrar em polêmica se é aquele Elias lá do passado, se é... Aí depois você estuda a mensagem e vê. Amém? Amém. Bom, isso daqui é importante para nós. Importante porque os eleitos têm conhecimento disso. E eu estou falando com algum eleito numa denominação. Eu estou falando com algum eleito que precisa dessa mensagem. Ele tem que saber que se ele não toma Deus em morfe hoje, ele não pode ser arrebatado. Ele não pode ser arrebatado com Deus em morfe de ontem. Deus em morfe de ontem, o que Deus manifestou em carne ontem, Deus já cumpriu. Agora é o que Deus tem cumprido hoje. Entende? Aquilo de ontem foi para aquele tempo de ontem. Mas Deus é hoje. Ele é o mesmo ontem, mas é o mesmo hoje. E será o mesmo para sempre. Então você tem que ver Ele sempre trabalhando. Ele sempre trabalhando. Agora, eu sei que pela Bíblia nós só temos o último Elias. Para os gentios, é irmão Branham. Não tem mais Elias
para os gentios. Não tem oitavo anjo para revelar segredo. Tem sétimo. Apocalipse 10:7. Então foi tudo no irmão Branham. E ele revelou todo o mistério. Eu quero pregar qualquer dia uma mensagem sobre essa. Deus não te leva antes de você cumprir seu ministério. Mas vamos prosseguir nessa daqui de hoje. Os dois Elias que eu estou falando, de João e irmão Branham, que é o importante para a noiva, para vocês verem, é o importante para o rapto, para nós nesta hora final. Eu tenho mais alguma coisa aqui para vocês. Antes dos selos, 16/1/63, que é essa mensagem que estamos lendo, o mensageiro do entardecer, irmão Branham estava dizendo que estava esperando o Elias, porque não tinha cumprido ainda a revelação dos selos. Mas depois que cumpre a revelação dos selos, o irmão Branham continua dizendo. Aí você vai ver a humildade, a singeleza do homem, que Deus usou. Porque o ministério que ele esperava era exatamente o de revelar os selos. E ele disse na era de Laodiceia de que esse mensageiro faria duas coisas. Ele converteria nossos corações aos pais pentecostais e revelaria os 7 trovões de Apocalipse 10. E isso tem acontecido. Só não vê quem não quer. Amém. Mais alguma coisinha? 236. Ele ainda continua dizendo, escutem para vocês verem. Espada afiada, Senhor, envie-nos uma grande mensagem. Isto é o que nós estamos buscando. Então, naturalmente, quando ele vier, que é o Elias, quando ele vier, para acertar estas pedras e cortá-las para o edifício, o irmão Branham veio pregar a mensagem, estatura de um varão perfeito. Gente, isso daí é pedra do tamanho certo. Está tudo cortada já. Você não vai chegar a uma pedra rústica ali na estatura. Você é rústica antes de tomar essa mensagem. Quando você toma a mensagem do Elias, ela te corta, te aparelha, e você fica como a estatura perfeita. É a mensagem, porque a mensagem é Deus. O homem é o homem, mas Deus estava no homem. A mensagem é Deus. Para mim e para você. Isto é o que nós estamos buscando. Então, naturalmente, quando ele vier para acertar essas pedras e cortá-las para o edifício, o que acontecerá? Muitas delas não resistirão à prova da palavra. Escuta. Eles amarão suas organizações mais do que a palavra de Deus. Por isso eles não saem das denominações. Eles não largam de ser luterano, wesleyano e pentecostal. Eles amam mais as denominações do que a palavra de Deus. Na palavra de Deus não tem uma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos títulos. Na Bíblia não tem. Mas eles, na denominação deles tem, na organização deles tem. Então eles amam mais a organização deles do que a palavra de Deus. Ainda que a palavra seja vindicada por aquele homem, que é o Elias. Ele será um profeta que virá no nome do Senhor, e ele será aquele que virá sobre a terra. Eu creio nisto. Oh, todo mundo diz, será um grupo de pessoas? 237, o mensageiro do entardecer. Eu desejo que alguém me mostre na Bíblia onde será um grupo de pessoas. Deus quebraria sua própria palavra. Ele não pode fazer isto? Não, Senhor. Ele o prometeu. Ele será um homem. E então, haverá outros com ele, naturalmente. Milhares. A igreja inteira de crentes será com ele, por todos os lugares. Você está com ele? O Elias já veio. O Elias já veio. Já pregou o que tinha que pregar, já revelou o que tinha que revelar. As próprias pessoas dentro da mensagem que estão esperando Elias ainda, eles vão ouvir a mesma coisa que ouviram de Jesus. E Jesus disse, Elias já veio. E vocês não conheceram. Irmão Branham diz na mensagem no intervalo que vai dar o rapto. E as pessoas vão dizer, mas não era mistério que Elias tinha que vir? Quem era? Irmãos, qual é esse Elias que tinha que vir? E a gente dentro da mensagem.
Está dizendo que Elias tem que voltar outra vez. Irmão Branham tem que voltar outra vez. Está faltando luz para isso. Para ver que vai acontecer o rapto, e diz o irmão Branham que eles vão dizer, mas não era mistério que Elias viesse primeiro? E o irmão Branham diz, eles ouvirão uma voz que dirá para eles, já veio. E vocês não o conheceram. Conheceram como um homem, conheceram como evangelista, mas não conheceram William Branham como profeta. E tem esse tipo de gente no mundo inteiro, crendo que o irmão Branham foi evangelista e que ele vai ressuscitar para ser profeta. Olha para vocês verem onde o povo está vivendo. Mas o irmão Branham mesmo já testificou sobre isso, do que vai acontecer. Aleluia. Será um homem, não um grupo, será um homem. Deixa eu terminar aqui, eu tenho 2 parágrafos no 5º selo, só para ajudar, porque eu não vou ter tempo de mais. Eu creio que no outro culto a gente poderá dar mais para vocês. Mais alguma coisa. Mas 108 do 5º selo e 109, o que o irmão Branham vai esclarecer aqui para nós, do 108 ao 110. Ele diz assim, no final do 108, tem que chegar a este vidente que estamos esperando que chegue. Lá era exatamente o Elias. Aqui no 5º selo ele está falando do vidente. Mas, gente, o vidente que tinha que chegar era o irmão Branham. Era o Elias. Era esse mensageiro. Era o que estava revelando os selos. Se ele foi o vidente que revelou os selos, por que não é o mesmo vidente que revelou o 7º selo e os 7 trovões? É o mesmo vidente. É o mesmo profeta. Vidente é profeta. Tem que chegar esse vidente que estamos esperando que chegue. Mas está no 5º selo. Preste atenção. Quero fazer-lhes uma pergunta. Podem ver vocês estes 4 selos perfeitamente antes de que prossigamos mais adiante? Recorde, não há mais poderes que saiam depois da águia. Cada vez que o anticristo mandava algo, Deus mandava um poder. Se o anticristo mandava outro poder, Deus mandava algo para combatê-lo. Porém, quando chegou a águia, isto era a sua palavra. Outra vez como foi? No princípio. 110 do 5º selo. Preste atenção. Não é o profeta que estamos esperando. E aqui as pessoas ficam dizendo, então o irmão Branham está falando que ainda tinha que vir esse profeta. E ele já estava revelando os selos. E as pessoas não percebiam isso. Não é o profeta que estamos esperando, um homem ungido com o espírito de Elias. Agora não será Elias, porém será um homem semelhante, o qual virá, e seu próprio ministério é para restaurar esta gente que tem caído, por meio das torceduras denominacionais, outra vez a fé original dos pais. Esse vidente faria isso. Fez para você? Fez para mim. Amém? Se não fez para o outro, então o profeta não foi um profeta para eles. E é por isso que não tem rapto para esse tipo de gente. Não tem jeito de ter, porque ignorou o profeta como profeta. Crê nele como um homem de Deus, como evangelista, irmão, até os pentecostais creem. Agora fica dentro da mensagem, crendo que o irmão Branham foi um evangelista só e não um profeta. E que ele não revelou o 7º selo e nem os 7 trovões, sendo que Apocalipse 10:7 é exatamente para ele, nos dias da sua vida aqui, aqui na terra. Tudo isso já tem cumprido. Agora, sobre o 5º selo, quando é que o 5º selo é aberto? Então, mas o que tem a ver isso? Só para te mostrar uma coisa. 5º selo, 113. Preste atenção. Só um pedacinho. Agora, para este tempo, quando é aberto o 5º selo, a igreja, a noiva, já haverá subido. Presta atenção. Quando o 5º selo for aberto, a igreja, a noiva, já haverá subido. Agora eu te pergunto, foi aberto para nós ou não? Mas vai ser aberto para os judeus. Mas para nós já foi. É isso que temos que entender. Ele foi aberto, mas foi aberto para nós, a noiva, que sobe. Agora, para os judeus, não. Para os judeus, quando for aberto, é período de tribulação. Para nós, já foi tudo aberto. Foi cumprido tudo? Não. Não foi cumprido tudo, porque para nós, nem o 4º selo cumpre tudo com a noiva na terra. A noiva tem que sair para cumprir o 4º selo.
Ela está vivendo o quarto selo, mas ela tem que sair para o cumprimento do quarto selo, para a manifestação deste homem que tem o nome de morte. Porque a noiva tem crido no homem que tem o nome vida. É isto que deve perceber. Os selos serão cumpridos. Depois, quinto selo é tribulação, sexto selo, final de tribulação, sétimo selo, a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor compreende de rápido até Cristo vir literalmente para o reino milenal. Amém? Dentro deste reino do milênio, ali ainda está cumprindo o sétimo dia, o sétimo selo. Para o mundo, mas para nós é hoje. É um segredo para o mundo, mas para aquela que vai ser raptada, como pode ser segredo para ela? Ela vai ser raptada. Ele diz, eu venho te buscar. Simplesmente, eu venho te buscar. O mensageiro já saiu e disse, eis aí vem o esposo. Sair ao encontro, quer dizer, sai das denominações. Vai ao encontro do esposo. Nós já saímos ao encontro do esposo. Agora é hora de perceber isso. Tem coisas que já foram abertas, mas não foram cumpridas. Agora, esta é a verdade do dia, para posicionar os dois Elias. Um para abrir o caminho, para o Senhor começar o ministério, e outro para preparar a noiva, para levar ela ao encontro do noivo. Esta mensagem já fez isso. Então, toma, nós falamos noiva, noivo, você já sabe que é esposa e esposo, ela já está casada, é muito confuso muitas vezes a palavra noivo, noiva, esposo e esposa, que a gente aplica por causa das traduções da Bíblia. Uma Bíblia diz noivo, outra diz esposo, mas você sabe que é esposo, já é casado, ela é casada, ela não interessa por mais ninguém. Ela não tem compromisso com mais ninguém. Ela está casada com Cristo e Cristo está na mensagem do Deus em morfe hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua palavra, por tudo que o Senhor tem dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra possa manifestar em nossos corações. Esse povo que me ouve diz que sempre conhece o Senhor. E eu desejo que eles conheçam mesmo o Senhor. Que se eles conhecerem verdadeiramente o Senhor, serão batizados em nome do Senhor Jesus. Faça essa obra em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás. Eles ganhando sobreviver, se buscares a Jesus. Se conheceres a Jesus, se o amares com fervor, eles então te sentirás. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás. Eles ganhando sobreviver, se buscares a Jesus. Se conheceres a Jesus, se aceitares tua mão, feliz manhã de sorvete, se buscares a Jesus. Se buscar